Direto ao ponto, nesta análise de hoje, vamos dissecar a fundo a fisiopatologia, o diagnóstico e aquele tratamento super rigoroso do complexo teníase cisticercose, focando estritamente na Taenia solium. O nosso objetivo aqui é estabelecer a exata relação de causa e efeito anatômica e molecular que rege essa parasitose dupla e, como a gente sabe, potencialmente letal. Pensa comigo num paradoxo clínico bizarro. De um lado, você tem um paciente com episódios de perda de consciência súbita, mordedura de língua e aquela confusão mental pós-ictal clássica, indicando um distúrbio neurológico grave. Só que, em paralelo, esse mesmo paciente relata a eliminação intestinal de umas estruturazinhas brancas muito parecidas com grãos de arroz. Essa dualidade define a coexistência de duas patologias distintas causadas exatamente pelo mesmo organismo. Para entender como o cérebro e o intestino são atacados de forma tão sincronizada, a gente precisa olhar de perto a biologia estrutural desse agente etiológico. Seção 1. Morfologia e apresentação clínica inicial. Vamos entender a anatomia que possibilita esse quadro todo. Sabe aqueles grãozinhos de arroz que a família do paciente nota nas fezes? Pois é, não são ovos não, são proglotes grávidas. O processo biológico que solta essas estruturas é a famosa apólise. O verme adulto fica lá, ancorado no intestino delgado, e o corpo dele, o estróbilo, é todo segmentado. Conforme esses segmentos, as proglotes, vão amadurecendo e acumulando milhares de ovos fecundados lá na ponta, elas simplesmente se desprendem e saem nas fezes. Mas vem cá! Como um organismo que mede metros de comprimento consegue ficar preso no lume intestinal sem ser varrido pelo peristaltismo? A resposta está na maquinaria de fixação do bicho, que é fascinante. A Taenia solium tem um scolex, a cabeça do parasito, perfeitamente desenhado para invasão mecânica. É por acaso e efeito, você tem a sucção das 4 ventosas musculares, somado à penetração bruta de uma dupla coroa de ganchos de quitina. Isso cria uma âncora no jejuno que é praticamente impenetrável. As ondas do intestino não dão conta de arrancar. E tem mais, o parasito nem trato digestivo tem. O tegumento sincicial dele é coberto por microtríquias. Sabe para que isso serve? Essas microtríquias multiplicam absurdamente a área de contato, permitindo que ele absorva passiva e ativamente os nutrientes que o humano já digeriu. Agora, para entender a clínica, a gente precisa separar as vias de infecção, porque é aí que muita gente confunde. A têniase, que é o verme adulto no intestino, exige que o humano seja o hospedeiro definitivo. Como a gente pega isso? Comendo carne de porco mal cozida que tenha o cisticerco vivo. Já a cisticercose, que é o desastre tecidual e neurológico, acontece quando o humano engole acidentalmente os ovos da tênia por via fecal oral. Nesse cenário, o humano vira o hospedeiro intermediário no lugar do porco. Seção 2. Fisiopatologia do ciclo duplo. Vamos ver os mecanismos fisiológicos específicos que fazem esse parasito invadir o corpo humano nessas duas formas. A superresistência da tênia começa lá no ovo. Dentro dele mora a ungosfera, que é um embrião hexacanto, ou seja, ele tem 6 ganchos microscópicos. E tudo isso fica envolto por um embrióforo muito espesso, tipo uma couraça de blocos proteicos. No ambiente externo, ele é indestrutível. Mas quando é engolido, o ácido gástrico, junto com os sais biliares do nosso trato gastrointestinal, desintegram essa couraça rapidinho. O embrião se liberta e, no mesmo segundo, usa aqueles 6 ganchos para lacerar e furar a mucosa do seu intestino. Assim que ele rasga a mucosa, a oncosfera cai direto no sistema venoso mesentérico. E aí, meu amigo, começa a disseminação hematogênica. O débito cardíaco impulsiona esses parasitos e eles vão parar onde tem mais sangue fluindo, músculos esqueléticos e, o mais crítico de todos, o parênquima do sistema nervoso central. Quando chegam nesses tecidos, eles estacionam e começam a se transformar no cisto tecidual. Seção 3. Evasão imunológica e neurocisticercose. O nosso foco agora é o cérebro. Como ele sobrevive lá e causa aquele estrago neurológico todo. É aqui que entra uma sofisticação absurda de evasão imunológica. O cisto que acabou de se formar no cérebro, o cisticerco celulose, está longe de ser inerte. Ele muda ativamente o ambiente ao redor dele, secretando glicoproteínas imunossupressoras. O que essas moléculas fazem? Elas neutralizam de cara as proteínas da nossa cascata do complemento e ainda inibem a quimiotaxia, ou seja, as células inflamatórias simplesmente não conseguem chegar lá. Ele cria uma bolha de tolerância imunológica para ele. É por causa dessa barricada molecular que o cisto fica viável e completamente silencioso no seu cérebro, não por dias, mas por anos ou décadas. E aí chegamos no maior paradoxo dessa doença. O parasito vivo causa pouquíssimo dano.
A catástrofe neurológica começa exatamente quando o parasito morre. Quando o cisto colapsa, seja de velhice ou porque você deu um remédio, ele para de secretar aquelas glicoproteínas imunossupressoras, o sistema imune finalmente detecta a invasão e dispara uma tempestade inflamatória aguda e gigantesca. O tecido em volta incha, sofre degeneração e, quando cicatriza, junta cristais de cálcio. É exatamente essa cicatriz calcificada e a inflamação ao redor que irritam os neurônios do córtex, criando os focos epileptogênicos que causam as convulsões que a gente vê na clínica. Seção 4. Diagnóstico clínico e laboratorial. Vamos entender como essa cascata patológica baseia a nossa escolha de exames para o complexo teníase-cisticercose. Para o diagnóstico intestinal, é olho no microscópio. Como os ovos da Taenia solium e da Saginata são idênticos, a gente tem que contar as ramificações uterinas lá naquela proglote que saiu nas fezes. A solium tem de 7 a 13 ramificações num padrão dendrítico. Agora, no lado neurológico, a sorologia é mais complexa. As evidências mostram que o imunoblot é muito superior ao ELISA para detectar os anticorpos no líquor e no soro. Por quê? Porque o ELISA tem muita reatividade cruzada com outros eumintos, o que acaba estragando a precisão do diagnóstico. E se a gente fizer uma punção lombar? O líquido céfalo-raquidiano vai gritar o reflexo daquela inflamação cerebral. Nas fases agudas em que o cisto está morrendo, você vê uma hiperproteinorraquia absurda, porque a barreira hematoencefálica vazou. A glicose cai, porque as células ali estão consumindo tudo muito rápido, você nota monócitos e principalmente uma eosinofilia super marcante. Isso é o corpo te dizendo que recrutou glóbulos brancos especializados em parasitas em massa lá para o sistema nervoso central. Seção 5. Diagnóstico radiológico avançado. Para confirmar o tamanho do estrago topográfico e imagem é inegociável. Dá uma olhada aqui. Uma simples radiografia de tórax pode te dar um achado patognomônico que é surreal de ver. Tá vendo essas manchinhas brancas por toda a imagem? A gente chama isso de peito pintado. Cada pontinho denso desse é o túmulo de uma oncosfera que migrou, fez um cisto no músculo, morreu e calcificou ao longo de anos. É a prova definitiva de que o parasito se disseminou de forma sistêmica. Mas dentro do crânio, a história é outra. Alta resolução é regra. A tomografia computadorizada é o seu exame principal para achar as estruturas densas, mapeando perfeitamente onde estão as cicatrizes calcificadas e os focos de epilepsia. Já a ressonância magnética é insubstituível na clínica para achar cisto que ainda está vivo, principalmente aqueles fora do eixo, como nos ventrículos, além de avaliar direitinho o tamanho da inflamação e se os cólex lá dentro da vesícula ainda está viável. Por fim, a seção 6. Tratamento e raciocínio farmacológico. Com a imagem documentada, a intervenção entra na fase crítica, e aqui a farmacologia tem que ser cirúrgica. Olha, o tratamento não é só fazer uma listinha de remédios. É um fluxograma sequencial totalmente mandatório. O objetivo é matar o parasito sem causar dano irreversível ao paciente por iatrogenia. Primeiro, entra com a corticoterapia de forma obrigatória. Segundo, introduz o cesticida. Terceiro, controla os focos ativos com anticonvulsivantes. E quarto, elimina o patógeno luminal lá no intestino para fechar o ciclo. Tem uma relação de causalidade estrita em cada passo desses. O pulo do gato está exatamente no passo 1, a prednisona. O uso prévio e contínuo de um corticoide potente não é opcional, é obrigatório antes mesmo de você cogitar exterminar os cistos. Sabe por quê? Se você der o cisticida sozinho, vários parasitos vivos no córtex vão morrer ao mesmo tempo. Isso vai deflagrar aquela tempestade inflamatória que a gente falou. Dentro de uma caixa fechada como o crânio, esse edema gera hipertensão intracraniana letal na hora, e o cérebro pode herniar. O corticoide entra preventivamente para estabilizar o tecido e barrar essa cascata inflamatória letal antes dela explodir. Com o cérebro protegido, a gente foca nas moléculas que têm propriedades bem opostas. O albendazol é lipofílico, então ele fura a barreira hematoencefálica fácil e concentra a toxicidade lá nos cistos encravados no tecido neural. Já o praziquantel, que a gente dá depois, age super bem no lúmen. Ele desestabiliza o tegumento e os ganchos daquele verme solitário que está preso lá no jejuno, permitindo que ele seja expulso nas fezes, e tudo isso sem causar reação cruzada no cérebro. Para fechar o raciocínio, fica a provocação. O choque real da doença não vem necessariamente da invasão do bicho, mas do nosso método de matar ele, que joga a delicada tolerância imune do cérebro pelo ralo. Se é a morte do parasito que dispara a tempestade inflamatória letal, como a gente vai desenhar o futuro dos antiparasitários?
fica super evidente a necessidade de focar em nanotecnologia e vetores avançados que consigam dissolver o patógeno e causar a lise celular sem nunca acordar o sistema imune do hospedeiro. Isso muda completamente a regra do jogo para a próxima geração de tratamentos em neuroinfecções.